A decisão do Supremo Tribunal Federal de condenar Jair Bolsonaro e integrantes do chamado Núcleo 1 desencadeou uma crise que ultrapassa fronteiras e expõe o Brasil a um isolamento crescente. Horas após o anúncio das penas, autoridades americanas recorreram às redes sociais para emitir recados contundentes. O secretário de Estado, Marco Rubio, declarou que os Estados Unidos adotarão medidas cabíveis diante do que classificou como uma ofensiva judicial contra a democracia. Ele ressaltou que transformar adversários políticos em criminosos é incompatível com o padrão democrático esperado de um parceiro internacional. A mensagem foi publicada inclusive em português pela Embaixada Americana em Brasília, reforçando o caráter oficial do alerta. O governo Lula reagiu em nota pelo Itamaraty, defendendo a decisão do STF e acusando os Estados Unidos de desrespeitarem a soberania brasileira. O texto, assinado em nome do presidente, sustentou que ataques à autoridade brasileira não intimidariam a democracia nacional. O gesto, na prática, soou como uma escalada diplomática com a maior potência militar e econômica do planeta. Outro nome de peso, Christopher Landau, vice-secretário de Estado, também se manifestou. Em duas publicações, disse que os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política e acusou Alexandre de Moraes de corroer o Estado de Direito e comprometer as relações bilaterais. Landau destacou que, enquanto o Brasil mantiver o seu destino atrelado a decisões de Moraes, não haverá saída para a crise. Em apoio a Rubio, ele reforçou: a democracia no Brasil está sob ataque e precisamos expor esse abuso e defender a liberdade. A reação americana não parou por aí. O conselheiro de Trump, Jason Miller, que já havia sido detido no Brasil por ordem de Alexandre de Moraes, disparou uma série de ataques contra o STF. Em mais de 20 posts, chamou o ministro de canalha e afirmou que a decisão equivaleria a uma sentença de morte contra Bolsonaro, acusando a corte de querer vê-lo morto na cadeia. Apesar do tom grave das críticas, o governo brasileiro e os ministros do Supremo preferiram agir como se nada tivesse acontecido. Mas as consequências não podem ser ignoradas. Sanções, tarifas e perda de credibilidade internacional estão sim no horizonte. Ao condenar generais e ex-ministros a penas elevadas, acompanhadas da cassação de patentes, a Corte deixou claro que não há espaço para oposição institucional no Brasil. O desgaste internacional, principalmente vindo dos Estados Unidos, atinge em cheio a imagem do Supremo e expõe a contradição de um tribunal que se apresenta como guardião da Constituição, mas que, na verdade, atua de forma política e seletiva. O governo Lula, por sua vez, transfere para o STF a linha de frente da perseguição a opositores. O resultado é um Brasil enfraquecido, com instituições vistas como ferramentas de um projeto de poder. As declarações de Marco Rubio e Christopher Landau deixam muito claro: os próximos passos não serão suaves. E agora nós vamos conversar com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Olá, Gerson, seja muito bem-vindo. As autoridades brasileiras e principalmente o presidente Lula deu uma declaração de guerra aos Estados Unidos. Não ficou bom isso. E as consequências serão gravíssimas. O que você tem a dizer sobre isso? Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Agora de tarde, já conversando com você no início da noite, eu já estou em condições melhores, digamos assim. Tive uma noite bastante difícil depois do julgamento, que na minha avaliação foi um julgamento farsesco, político, ali no Supremo Tribunal Federal, que reverberou muito aqui nos Estados Unidos, e eu te confesso que eu tive uma noite pensando em como organizar as ideias para que a gente transmita para a nossa audiência não uma visão vitimista ou até mesmo catastrófica,
mas dizer que apertem os cintos, preparem-se, nós entraremos em um período de muita dificuldade nos próximos meses. Parte dessa dificuldade virá, inclusive, da reação internacional, capitaneada pelos Estados Unidos, mas não somente os Estados Unidos. É importante que a gente entenda que há uma disputa geopolítica em andamento, na qual nós temos alguns atores bem conhecidos. A China capitaneia ali aquela união com a Rússia, nós sabemos que tem o Irã junto, temos os Estados Unidos e a União Europeia, mas no meio dessa disputa nós temos também um grupo de metacapitalistas que investiu no retorno, na descondenação de Lula, que, na minha avaliação, é a gênese desse golpe, que, na verdade, foi feito para retirar Bolsonaro do poder, muito similar ao que aconteceu aqui nos Estados Unidos com Trump. Por isso, nós temos várias componentes. Essa reação que você mencionou, na minha vida, eu creio que dos nossos espectadores também, não existe precedente para um secretário de Estado pessoalmente se manifestar tão de forma quase que imediata aos acontecimentos políticos do Brasil. E mais ainda, o próprio presidente da República, no momento em que o país vive uma comoção nacional aqui com o assassinato de Charles Kirk, vivemos um momento de bastante discussão e debate a respeito desse assunto, e ao mesmo tempo esses atores políticos aqui, que são responsáveis pela política externa do governo americano, mencionam o Brasil com várias postagens, várias manifestações. Isso não é comum, não é algo banal. Eu digo para você que eu nunca vi o tamanho engajamento da política externa norte-americana com os problemas do Brasil. E, como você bem disse, nós enfrentaremos um período de grandes turbulências daqui para frente, Paulo. Olha, a coisa é muito mais séria do que qualquer um do governo ou da esquerda pode imaginar. Os caras não têm ideia das consequências, Gerson. Acham que podem lidar com sanções assim, de boa. Mas esses atos soam como uma provocação ferrenha que não ficará inócua, de maneira alguma. Ou seja, vão surtir efeito. Tarifas, sanções, sim, elas virão. Mas não é só isso. É só passar um pouco mais esse clima que você falou aí de comoção do Charlie Kirk, que tomou conta dos Estados Unidos, que o presidente Trump, juntamente com sua equipe, vai se voltar para as questões da América Latina. Mas a coisa vai ficar muito pior do que isso. Os americanos estão com uma lista escalonada, com efeitos devastadores, até que o objetivo seja atingido. O que parece é que as autoridades brasileiras devem ter feito muita coisa errada, que não tem mais jeito de negociação, ou estão querendo, na pessoa do presidente Lula, deve ter vislumbrado a possibilidade de se declarar uma instabilidade institucional e suspender as eleições de 2026, como aconteceu em Cuba, quando o Fidel Castro derrubou o Fulgêncio Batista e prometeu eleições 6 meses depois disse que não tinha condições disso acontecer e todo mundo já conhece o resto da história. O que você acha? Você elenca um dos cenários possíveis e olha que esse cenário que você apresenta, ele tem precedentes no nosso entorno geográfico. Você tem toda a razão. Mas nós temos uma série de variáveis acontecendo exatamente nesse momento. A primeira questão, ou desafio, a reflexão que eu faço à nossa audiência, é reconhecer que o Brasil hoje não é a esquerda formal que governa o país. Mais ainda, sequer aquele grupo que se formou em Lula 1 e 2 e que, de certa maneira, foi gestado durante o governo Fernando Henrique, esse grupo é muito internacionalizado, muito ligado ali no esforço da Unasul, do Conselho de Defesa Sul-Americano, que, na verdade, era envelopado ali na época, né, no Foro de São Paulo, gestado ali com Fidel Castro, aquela aparente supremacia daquele movimento ideológico que aconteceu na América do Sul, em um momento em que nós tínhamos praticamente todos os presidentes da América do Sul, com exceção da Colômbia naquela época, que ainda tinha muito presente ali o combate ao narcotráfico, uma aliança com os Estados Unidos, mas nós tínhamos da Venezuela ao Uruguai
todos os países chegaram a ter presidentes da esquerda. Esse momento passou, hoje os Estados Unidos, pela primeira vez em décadas, insere a América do Sul nas suas prioridades geopolíticas. Eu digo para você que eu vivi toda a minha carreira militar estudando as hipóteses de emprego das Forças Armadas e sempre nós víamos cenários onde a América do Sul tinha um peso geopolítico, uma importância para os Estados Unidos muito reduzida. Agora, essa situação se modificou por uma série de razões. Nós temos hoje militares desdobrados ali no Caribe, nas imediações da Venezuela, numa quantidade jamais vista de força militar, mesmo na ação contra o Panamá, na qual o ditador foi deposto, foi preso, nós não tínhamos em equipamentos de sofisticação e investimento tecnológico, uma força tão robusta como essa que está se organizando ao redor da Venezuela. Isso não será feito às custas do pagador de impostos aqui como apenas um exercício. O próprio secretário de Defesa, Pete Hegseth, foi a essa força e fez questão de se manifestar aos militares dizendo que não era um exercício. Eles estavam, de fato, fazendo uma operação que teria reflexos muito grandes que estava na mão do presidente da República. Então, Paulo, eu digo para você que o que acontece no Brasil hoje está em um contexto geopolítico no qual Rússia, China e Irã se fazem presentes no que seria ali a área de influência dos Estados Unidos. Isso é visto aqui nos Estados Unidos, já aparece em vários papers ou vários documentos de geopolítica, de planejamento estratégico. E é claro, o Brasil ele tem uma dimensão, uma relação econômica. Para você ter uma ideia, Paulo, anteontem, a Embraer fechou um contrato de venda de 100 aeronaves E2, E-Jet 2, que é a maior aeronave da Embraer. Pela primeira vez, uma companhia americana compra essa maior aeronave, ou seja, que já entra numa disputa junto a Boeing e Airbus aqui nos Estados Unidos. 50 aeronaves dessas começam a ser entregues a partir de 2027 e há 50 mais encomendadas. E essas aeronaves usam grande parte, ou pelo menos os equipamentos, motores e etc., da indústria americana. Então você veja que há uma interface muito grande, uma codependência muito grande. E a nossa população, a nossa elite econômica que terá que tomar uma decisão, né, Paulo? Nós estaremos em confronto geopolítico com esse país, que na verdade tem tantas conexões econômicas. Quem sustenta Lula, e mais ainda, ouso afirmar que quem sustenta Barroso, quem sustenta, e eu falo Barroso porque ele veio aqui aos Estados Unidos pedir ajuda à USAID, ao governo Biden, quem sustenta Alexandre de Moraes, quem sustenta essa estrutura que se formou e que condenou ontem o presidente Bolsonaro e uma série de militares, até a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, eu te digo que não é a esquerda aquela do Foro de São Paulo. É justamente um grupo de metacapitalistas com George Soros que tem interesse em derrubar o presidente Trump aqui nos Estados Unidos também. Então, a briga, a disputa, Paulo, ela é muito maior do que, às vezes, a nossa audiência, talvez inadvertidamente, pense que o nosso problema é um problema tipicamente brasileiro. Não é. Nós estamos inseridos em uma grande disputa geopolítica, Paulo. E o presidente Trump já disse que os dias de George Soros e do filho dele estão contados, inclusive com a possibilidade de colocá-los atrás das grades. Então não é uma coisa, né, que está sendo deixada de lado, muito pelo contrário. Vamos em frente. O Supremo Tribunal Federal finalizou a etapa de dosimetria no julgamento do chamado Núcleo 1, que trata da tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o mais duramente punido, com 27 anos, 3 meses de prisão em regime fechado, além de 124 dias multa, calculados a partir de 2 salários mínimos cada. Logo atrás dele está o general da reserva Walter Braga Neto, que recebeu 26 anos de reclusão, também em regime fechado. As penas se estenderam a outros nomes de peso do antigo governo.
O ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o almirante Almir Garnier foram condenados a 24 anos de prisão cada. O general Augusto Heleno, que comandou as tropas brasileiras àquela intervenção no Haiti, aonde o coronel Gerson também esteve presente, ele foi sentenciado a 21 anos de prisão, enquanto o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, também general de 4 estrelas, pegou 19 anos. Já o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, recebeu 16 anos, 1 mês e 15 dias, perdendo ainda um mandato parlamentar, embora os parlamentares deputados prometem reverter essa situação. Então é uma briga que ainda vai render bastante. O caso ainda não está terminado, muito pelo contrário. E o caso de menor impacto foi o do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Graças ao acordo de delação premiada, a pena dele ficou em apenas 2 anos e em regime aberto. Além das condenações e multas, os ministros determinaram também a cassação das patentes e funções militares dos oficiais envolvidos, o que implica a perda de títulos, cargos e benefícios de carreira. A medida amplia o efeito das punições, atingindo não apenas a liberdade, mas também a trajetória institucional dos condenados. Gerson Gomes. E agora, hein? Como é que vai ficar essa situação? Eu me lembro muito bem que você disse não acreditar que o STM iria acatar as determinações do STF, porque ali no STM você tem 10 generais 4 estrelas e 5 civis. Então eles não iriam caçar a patente dos militares. Eu ainda acredito em você, Gerson. Aposto justamente nesse seu raciocínio. Mas e agora? Sendo sincero, o que você acha que vai acontecer? Bom, primeiro nós precisamos deixar um pouco decantar isso que está acontecendo. Nós ainda estamos naquela emoção dos últimos dias, né, do julgamento do presidente Bolsonaro. Sabemos que agora a publicação do acórdão condenatório, depois nós temos os recursos, teremos pedidos de embargos e uma série de questões vão acontecer paralelas à ação do Poder Legislativo. Veja que a CPMI da Vaza Toga, ela está amealhando assinaturas agora para ser implementada. É uma estratégia da oposição muito inteligente, porque se as CPIs que acontecem isoladamente, seja a CPI dos abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, seja as CPIs ou as possibilidades, iniciativas que já estão acontecendo no Senado que visariam até mesmo um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, elas não prosperam porque as duas presidências das casas estão controladas, digamos assim, por essa articulação entre o Poder Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Bom, se a CPMI ela avançar, como nós temos visto a CPMI que já está avançando sobre questões do governo, sobre corrupção, vista ali tanto na questão do INSS, mas sobretudo olhando os intestinos do governo em relação ao que a gente já vê do avanço do crime organizado, entrando nas estruturas de governança, nas estruturas políticas, é possível que haja uma reação. Quando você cita os militares especificamente, na minha avaliação, nós vivemos hoje no Brasil um desgaste gigantesco dos militares ou das Forças Armadas que é proposital. O ministro Alexandre de Moraes, ele não é um esquerdista. O ministro Alexandre de Moraes, ele sequer poderia ser arrolado entre aqueles que são os revanchistas, que têm aquela visão do período dos governos militares. Mas por que ele se coloca ao lado e levanta essa bandeira e faz parte dessa articulação de desgaste das Forças Armadas? Porque ele percebeu que a situação estava crescendo de tal modo de resistência e na sua disputa com o governo federal, que ele talvez tenha sido testa de ferro, que não permitiu Jair Messias Bolsonaro a governar, ele foi aquele principal articulador de perseguição política, de censura. Ele percebeu que para se sustentar, mesmo recebendo esse aporte dos Estados Unidos, USAID, colocando dinheiro, George Soros, etc.,
a eleição do presidente Trump coloca um ponto de inflexão nessa estrutura e ele precisou se agarrar ideologicamente à esquerda. Veja que, de repente, ele começa a fazer discursos que não se apegam a nada do seu histórico, porque agora ele virou um esquerdista de carteirinha, defendendo as pautas globalistas, as pautas progressistas. Na verdade, isso é tudo um teatro, Paulo. É um esforço desesperado de sobreviver. E isso vai acontecer, nós vamos perceber que essa tensão vai aumentar cada vez mais. Veja que, durante as suas manifestações, me chamaram a atenção várias questões. Por exemplo, quando ele usa a primeira pessoa do singular, quando ele diz que o presidente do Superior Tribunal, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ele estava ele mesmo sendo visado para sofrer um atentado, ele usa a expressão eu mesmo. Ou seja, ficou ridículo porque, obviamente, ele estava julgando, sendo suspeito na causa, mas ele foi além, ele fez várias manifestações, mas a mais grave de todas, Paulo, na minha avaliação, eu te confesso, e eu acho até que foi num momento de desespero, quase de surto psicótico, ele simplesmente oficializou a ditadura da toga. Ele simplesmente avocou ao Supremo Tribunal Federal um nível de um poder juristocrático capaz de dizer: o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Poder Legislativo e o Poder Executivo não terão mais poderes de interferirem no que nós decidimos cabalmente. Veja, Paulo, que isso não encontra amparo. Nós temos um vídeo, né, que mostra esse trecho, se a gente pudesse mostrar para a nossa audiência, que foi um texto que me deixou realmente perplexo, Paulo. Do ministro Alexandre de Moraes. Vamos colocar a parte que ele fala o que o Gerson acabou de dizer. Roda aí. Eu afasto o perdão judicial porque, por óbvio, assim como não cabe indulto, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, assim como não cabe anistia, porque são espécies do mesmo gênero, clemência constitucional, não cabe também indulto, não cabe também perdão judicial, então não cabe indulto pelo presidente, não cabe anistia pelo Congresso Nacional, também não cabe perdão judicial pelo Poder Judiciário em crimes contra a democracia, crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito, crimes que atentem contra as cláusulas pétreas da Constituição, como o Supremo Tribunal Federal também já decidiu. Gerson, realmente é uma coisa complicada, né? Porque aí, se você vai fazer isso aí, que o ministro está citando ali, não é uma cláusula pétrea da Constituição, e mesmo quem tem o poder de decidir isso, a Constituição é clara com relação a isso aí, é o Legislativo. Então, se você faz uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, então acabou, né? Ou seja, o Judiciário tem que aceitar isso aí. E o ministro Luiz Fux foi o primeiro a dizer. Ou seja, você não tem provas concretas de tudo isso que esse núcleo 1 foi acusado, né? Ou seja, ninguém nunca viu sequer a tal minuta do golpe. Então, nos parece o quê? Não importa o que você apresenta como provas. Nós tivemos aí o Eduardo Talhaferro mostrando um monte de provas. Ninguém sequer quis checar ou, pelo menos, dar vazão àquilo ali. Todo mundo fez, como dizia no interior, ouvido de mercador. Fingiram que não ouviram nada, que nada aconteceu, mas as provas estão ali. Mas não importa. A impressão que fica é que o que vale ali é o seguinte, é a condenação. Temos que condenar e acabou. E acabou. Né? Eu queria que você comentasse isso, mas nós temos também uma outra fala que eu acho que você vai gostar de comentar, que é a do ministro Flávio Dino. Né? Nós vamos rodar a fala do ministro Flávio Dino e você comenta as duas, tá, Gerson? Vamos lá. Rode aí a fala do ministro Flávio Dino. Eu uso um exemplo no voto, que eu vou fazer um aditamento, que é a situação dos Estados Unidos. Anteontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas pouco importa, levou um tiro
E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual anistia, perdão é igual a paz. E foi feito perdão nos Estados Unidos, e não a paz. Porque, na verdade, o que define a paz que nós sempre devemos buscar não é a existência do esquecimento. Às vezes, a paz se obtém pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado. E aí, Gerson, o que você tem a dizer sobre isso? Então, vamos lá. Primeiro, o primeiro vídeo do ministro Alexandre de Moraes, ele se refere à questão da dosimetria do réu colaborador, ou seja, do tenente-coronel Mauro Cid, quando ele fala que não caberia ali o perdão judicial e por isso ele arbitra os 2 anos. Esses 2 anos foram acordados para que o próprio colaborador não caísse na questão de julgamento de perda do seu grau hierárquico junto ao STM. Ok. Primeira questão que a gente deve lembrar é que ele, sim, o ministro Alexandre de Moraes, já avançou sobre a lei, sobre a Constituição, sobre cláusulas pétreas da Constituição já há muito tempo. Por exemplo, na Justiça Militar, e por isso eu ouso afirmar que esses militares não perderão os seus postos. Por que eu ouso afirmar? Porque o julgamento ele está amealhado de inconstitucionalidades. E eu explico. Por exemplo, os militares do serviço ativo que foram presos pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive o réu colaborador, foram presos ao arrepio da lei. Não existe possibilidade de um oficial das Forças Armadas no serviço ativo ser preso sem que esteja enquadrado no que diz a lei. E o ministro Fux, ele foi contundente em fazer o seu voto em cima dos autos e da lei. Chegou a utilizar uma expressão ou uma figura de linguagem dizendo da luva e a mão que deve entrar perfeitamente na luva para que você case os fatos com a lei para que a condenação seja executada. E nada disso a gente viu. Por isso, eu digo para você que eu ouso afirmar que essa afirmação do ministro Alexandre de Moraes, peremptória, dita como se fosse algo inescapável, de que o Supremo Tribunal Federal decidiu, está decidido, não existe anistia, não existe perdão, e o Supremo Tribunal determina, inclusive, que os militares devam perder suas patentes. Eu não acredito que isso ocorra, acredito sim que os 4 oficiais generais do Exército, os 3 da Marinha e os 3 da Força Aérea, não agirão corporativamente, mas agirão com maturidade para entender que o que existiu ali foi um julgamento essencialmente político. E mais, ouso afirmar a você, Paulo, que dos 5 civis, com exceção da presidente, que agora já tem se manifestado e já tem inclusive dito que se perderão os seus postos, as suas patentes ali, com exceção dela, os outros 4 togados civis que estão ali, que são de fato de carreira, eu tenho informação de que alguns deles, alguns até eu já tive contato durante a minha carreira, são pessoas seríssimas e não vão embarcar nessa insensatez. Agora vamos ao Flávio Dino. O Flávio Dino, ele age com um cinismo que, aliás, o ministro Fux chegou a, de uma maneira indireta, dizer do seu senso de humor. E, na verdade, o que a gente viu ontem foram cenas... posso te dizer, lamentáveis de ver ministros da Suprema Corte fazendo piadas, brincando, como se não tivessem percepção do momento, da seriedade e do reflexo para o país do que estava acontecendo. Mas o ministro Flávio Dino, ele faz uma menção muito infeliz, porque quando ele fala, ele profere essas palavras, não havia um jovem aqui nos Estados Unidos que recebeu um tiro. Havia um jovem de 31 anos, pai de família, com 2 filhos, que foi assassinado, e ele sabia, porque esse tiro não foi seguido de minutos de indecisão, ou como os atentados que nós vimos com o Villavicencio, que aconteceu ali no Equador, ou agora com o Uribe, que ficou meses ali em coma, e não sabíamos se ia sobreviver ou não. Não. O Charles Kirk, ele tomou aquele tiro, todos viram a quantidade de sangue que saía da sua jugular e imediatamente já foi declarado morto. Então ele sabia que era um assassinato, mas eu vou além. Ele faz uma comparação terrível quando ele diz que a anistia, ou seja, o perdão
ou até o indulto presidencial que o presidente Trump aqui deu para aqueles que falsamente foram arrolados numa situação muito similar do 8 de janeiro, que o 6 de janeiro aqui, quase para mim, eu tenho essa convicção, foi o mesmo roteirista, né, do que aconteceu aqui no 6 de janeiro e o 8 de janeiro no Brasil, mas o presidente Trump, ele faz o indulto. E o que o Flávio Dino está dizendo é o seguinte, corroborando até o que o seu colega Alexandre de Moraes, não cabe anistia, não cabe perdão, não cabe pacificação, porque, segundo ele, quando faz o indulto, o presidente Trump não conseguiu pacificar. E que, na verdade, ele está dizendo é que no Brasil, se houver anistia, se houver o indulto, a esquerda vai fazer o quê? Vai imitar isso que está acontecendo? Esse radicalismo que a gente vê acontecendo já na Alemanha, já na Espanha, já em Portugal, no Brasil, em vários países da América do Sul, até no Japão nós vimos isso acontecendo, na Coreia do Sul. Será que ele entende que o perdão, a pacificação da sociedade vai oportunizar que esses extremistas que é um militante do Partido Comunista histórico, que nós sabemos como agia o Partido Comunista à luz da história. Eu vou dizer para você, Paulo, que na minha avaliação, esse cinismo do Flávio Dino, ele é pior, às vezes, do que o que a gente vê acontecendo dos ativistas que vêm e fazem defesas imorais nas redes sociais a isso que a gente está vendo hoje aqui nos Estados Unidos. Você sabe da situação que nós estamos vivendo, mas o ministro Flávio Dino, ele usa a toga num momento muito infeliz para dizer que o Brasil não pode achar o seu caminho de pacificação. Para mim, é inadmissível. A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e o empresário Maurício Camizotti, apontados como operadores do esquema de fraudes milionárias contra aposentados. As prisões foram celebradas pelo presidente da CPMI no Congresso, a comissão do INSS, que confirmou o seguinte: ambos já tinham oitivas marcadas e serão ouvidos pela comissão na próxima semana. O caso promete elevar a pressão sobre o esquema fraudulento que lesou milhões de beneficiários. Veja agora o que disse o presidente da comissão, Carlos Viana. Eu não falei com vocês que não ficaria impune? Eu não me comprometi que a investigação iria colocar na cadeia os envolvidos em roubarem os nossos idosos e pensionistas, a Previdência brasileira? Pois demos um primeiro passo. O Supremo Tribunal Federal aceitou o nosso pedido da CPMI e colocou na cadeia o careca do INSS e o senhor Camizotti. Os dois estavam, inclusive, dilapidando patrimônio, como nós denunciamos na CPMI. O que é isso? Estavam escondendo o dinheiro roubado da Previdência brasileira. É o primeiro passo, gente, porque nós temos outros suspeitos, pelo menos 19, que também precisam ir para a cadeia. São dirigentes de sindicatos, de associações que participaram de empresas fantasmas que o recebiam e desviavam o dinheiro roubado dos aposentados, o dinheiro público do nosso país. E nós não vamos parar. A CPMI tem um compromisso com você, brasileiro, com você, pensionista do INSS, com você que contribui com esse país. Nós vamos em frente e nós vamos colocar às claras esse esquema de corrupção contra os nossos idosos e pensionistas. Eu não vou dizer para vocês que eu estou feliz, porque eu estou indignado que isso tenha demorado tanto a aparecer, mas graças a Deus, eu fui colocado ali como presidente daquela CPMI e eu tenho compromisso com a minha consciência, com a minha fé e com você, os mineiros que votaram em mim e com você que contribui com esse país. Vamos em frente. Eu já pedi ao ministro André Mendonça, já pedi à Advocacia do Senado um requerimento para que os dois presos sejam conduzidos à CPMI na próxima segunda e na próxima quinta, para que você acompanhe pela televisão, pela imprensa, o que eles têm a dizer. Eles têm muitas explicações a nos dar, a todos os brasileiros. Gente, eu sei que a impunidade machuca, que muitas pessoas às vezes ficam descrentes, mas nós temos que estar de pé, nós temos que estar firmes no nosso objetivo e nada vai me tirar da decisão de entregar uma resposta ao povo brasileiro. Gerson, isso é o que deveria ter sido feito há muito tempo, como disse aí o próprio presidente, o Carlos Viana. A prisão desse cara aí
o careca do INSS, vai revelar muita coisa. Ele sabe demais. O que você achou, Gerson? Bom, primeiro, renova as nossas esperanças e expectativas no poder legislativo, Paulo. Nós ainda não temos um poder legislativo configurado do jeito que o Brasil precisa, do jeito que nós sonharíamos, principalmente no Senado Federal. Não podemos esquecer que quem venceu a eleição de 2022 foi a direita e a centro-direita, e que a esquerda teve uma derrota avassaladora, apesar de ter conquistado a cadeira presidencial. Mas, infelizmente, também para a história do Brasil, em 2022, apenas 1/3 das cadeiras do Senado estavam em disputa. E por isso houve um avanço tão grande do centro e da direita na Câmara dos Deputados e um pouco mais reduzido no Senado Federal. E por isso a gente vê essa dificuldade, mas apesar dessa dificuldade e dessa resistência, foi aprovada a CPMI do INSS e foi, por também, podemos dizer, bênçãos de Deus, designado ou sorteado o ministro André Mendonça para estar junto ao Supremo Tribunal Federal, agindo em coordenação com essa CPMI. Isso é ótimo e mostra que existe solução no parlamento brasileiro, e essas investigações, elas vão avançar, vão também chegar em parlamentares. A gente sabe que a corrupção é muito grande, e até uma tangência com a questão do Charles Kirk, é que há uma entrevista dele de pouco tempo atrás, no qual ele fala sobre a situação no Brasil, e ele fala sobre a corrupção no Brasil, sobre a questão que mistura ideologia com crime, com a corrupção até sistêmica, e veja que ele estava certo. É uma esperança, Paulo, porque a impunidade que já estava meio assegurada, eu sei que já há acordos acontecendo. Por exemplo, foi feito um acordo para que apenas os presidentes desses sindicatos, dessas associações, sejam ouvidos, para que o irmão do Lula, que é um vice-presidente, não seja ouvido aí pela CPMI. Foi um acordo, mas já é um acordo que já avança e que nós teremos muitas possibilidades de nós voltarmos àquela situação, Paulo, do mensalão. Você lembra que ninguém dava nada para aquela CPI dos Correios, ninguém achava que poderia chegar, e de repente um Roberto Jefferson apareceu, exigiu inclusive que o José Dirceu deixasse a Casa Civil e inclusive fez um alvoroço tão grande na opinião pública que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Dali derivou o Petrolão, dali derivou a Lava Jato. Então você veja que os pequenos começos, né, Paulo, às vezes chegam a grandes resultados. E esse é um peixe gigantesco, né? É um marlin azul, esse careca do INSS. Esse cara é um arquivo vivo, tem muito o que dizer. E vou te falar um negócio, hein, cara? Por sorte mesmo, que nem você falou, foi coisa de Deus mesmo ter caído tudo nas mãos do André Mendonça. Porque se caísse na mão de outros, aí o que poderia acontecer? Porque, cito um exemplo, né? O ministro Dias Toffoli acaba de anular todas as acusações e processos contra o senador Jacques Wagner, do PT, da Bahia, envolvido, ou seja, eram delações, eram provas, né, da Odebrecht. O pessoal da Odebrecht tinha ele ali como um nome envolvido ali nas propinas e tudo mais, e simplesmente foi anulado. Como também ninguém está falando das denúncias whistleblower, né, que a gente chama aí nos Estados Unidos, do Talhaferro, Eduardo Talhaferro, que apresentou um vasto material comprobatório e ninguém quer, inclusive, investigar. Por que não querem investigar? Porque tem medo de não saber como lidar com a situação na hora que baterem ali as mãos e os olhos em cima das provas? E aí, como é que vai fazer? Então é melhor nem tocar nesse assunto. Então realmente é uma coisa complicada, mas isso do INSS é gigantesco, né? Com toda certeza vai respingar em gente importante. E o que deveria acontecer era justamente esse pessoal que luta hoje, principalmente o pessoal da esquerda que luta hoje para afundar, para enterrar esse processo de investigação, deveria estar lutando para esclarecer, para deixar tudo às claras. Mas não, por que razão os caras querem esconder? Por que razão os caras querem atrapalhar os caminhos
da CPMI, da investigação. Por que razão? Será que o eleitor não consegue enxergar isso? Será que o próprio eleitor de esquerda não consegue enxergar isso? Se não consegue enxergar, é porque é parte do mesmo esquema. Não é? Parte do mesmo esquema. Só que tem uns que nem um centavo leva disso aí. Por quê? Porque é massa de manobra. É massa de manobra. É um negócio bem complicado. Gerson, já que nós tocamos aí no caso do Charlie Kirk, vamos falar sobre ele agora. A investigação sobre o assassinato de Kirk avançou rapidamente nos Estados Unidos e levou à detenção de um jovem chamado Tyler Robinson, de 22 anos, morador de Utah. O que mais chamou a atenção foi a atitude do próprio pai do jovem, um pastor da comunidade local que, ao perceber os indícios contra o filho, decidiu entregá-lo às autoridades. O presidente Trump disse que são fortes indícios. Durante a operação, os policiais apreenderam um rifle de ferrolho apontado como a possível arma do crime, além de registros de câmeras de segurança que mostram um homem com características semelhantes fugindo pelo telhado logo após o disparo. Vão pegar agora o projétil e comparar com a arma que foi capturada. Se bater, aí lascou, ferrou. Mas a captura não para por aí. Não se encerra com as controvérsias. Em entrevista à Fox News, o presidente Donald Trump foi categórico, defendeu que, caso Robinson seja de fato o autor do ataque, a punição vai ser a pena de morte. Ele lembrou que Utah ainda prevê a execução capital, inclusive por fuzilamento em determinados casos. A fala de Trump reflete o sentimento de grande parte da sociedade americana, que vê o episódio como um atentado político covarde contra a democracia e a liberdade de expressão. Gerson Gomes, agora a situação do rapaz ficou complicada, se for mesmo o autor dos disparos. Trump disse que deverá usar a violência para combater essa única língua que esse pessoal de esquerda entende. Depois é o pessoal da direita que é extremista, né? Ou seja, o cara que morreu defendia armas, mas para defesa pessoal e não carregava armas. Já o cara que não defende o uso de armas, portava armas e tirou a vida de outra pessoa. O que você acha disso? Esse é um debate, Paulo, que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e algumas considerações eu acho importantes até para a nossa reflexão no Brasil. Primeiro, que eu queria lembrar é que existem muitas pessoas que puxaram aquele gatilho junto com esse jovem de 22 anos. E quem são os corresponsáveis que estão agora sob avaliação até do debate público aqui nos Estados Unidos? Nós sabemos que, em primeiro lugar, eu posso te dizer, é que o sistema de educação, e em especial as universidades aqui nos Estados Unidos, são verdadeiros laboratórios de lavagem cerebral e de estímulo, muitas e muitas vezes, a essas pautas ditas progressistas, e que aqui nos Estados Unidos foram apelidadas de um movimento woke, e que impõem sobre a sociedade conceitos e valores completamente alheios ao desejo da maioria da população. Eu vou te dar alguns exemplos do que está acontecendo aqui agora. Existem muitas famílias, as redes sociais estão repletas hoje de democratas que estão vindo a público dizendo que se decidiram ou se transformarem em independentes ou aderirem diretamente à filiação do Partido Republicano. Isso é inédito. E por que está acontecendo esse movimento? Porque as pessoas perceberam que esse movimento dito woke, esse deslocamento à extrema esquerda do Partido Democrata, está afundando o país. Veja que na União Europeia, lá no Parlamento Europeu e no Parlamento dos Estados Unidos aconteceu algo vergonhoso. Por quê? Foi pedido 1 minuto de silêncio e os democratas não respeitaram o minuto de silêncio nos Estados Unidos e também vários parlamentares lá na União Europeia
também se negaram a fazer um minuto de silêncio. Então você veja que não é simplesmente um jovem de 22 anos iludido. Ele foi submetido a uma máquina de ideologia que faz com que alguém, que inclusive vem de uma família conservadora, o seu pai, inclusive foi o pai que o entregou às autoridades, foi o pai que forneceu as provas porque conversou com seu filho, ele inclusive vem de um sistema policial, ele trabalhou durante anos junto a um xerife, ou seja, é alguém das forças de segurança e que sabia que ele tinha a obrigação e o dever de entregar o seu filho às autoridades. Veja que decisão difícil, mas apesar de vir de uma família conservadora, Paulo, aconteceu com essa família exatamente o que aconteceu com a família de milhares, milhões de americanos democratas. Veja que o Elon Musk é um exemplo bem interessante. Você veja, o Elon Musk, ele já confessou em entrevistas que o caso pessoal que ele teve do filho, que foi submetido a uma mudança de gênero, né? Ele se considera uma menina, uma mulher transgênero, já deu entrevistas. Isso o feriu profundamente, Paulo, porque ele viu como essas pautas woke avançam sobre os jovens e adolescentes aqui nos Estados Unidos. E você vê que essa ideologia que avança sobre mentes ainda em formação, em debate, fazem com que atos extremos desses aconteçam. Então, esse é um assunto importante, viu, Paulo? Que nós precisamos ver. Essa polarização, não tem problema haver polarização desde que ela seja mantida, aliás, como o Charles Kirk sempre defendeu, no campo das ideias, dos debates. Ele ia para as universidades e abria ao debate, recebia perguntas. E, no entanto, o extremismo vem daqueles que nos rotulam, muitas vezes, de extrema-direita, né, Paulo? Os caras não aguentam o debate, eles não aguentam ouvir a verdade, porque a verdade machuca, porque vai de encontro a tudo aquilo que eles aprenderam na universidade. Quando eu saí da universidade, do meu primeiro curso, eu saí assim também, Gerson. Minha cabeça abriu depois que eu fui morar fora. Mas tem muita gente hoje, no Brasil, que ainda pensa, gente já mais velha, profissional que você está vendo todos os dias aí na televisão, que ainda pensa exatamente daquele mesmo jeito daquela época da universidade. Exatamente, os caras não acordam. Veja, esse é o 5º mandato desse partido aí de esquerda. Nós temos 3 mandatos do presidente Lula, 2 da Dilma, 1,5, e você ainda hoje tem uma imensa quantidade de brasileiros que dependem do Bolsa Família, de um Vale Gás. Os caras não crescem, os caras não produzem mais e vivem de dependência de programas sociais. E essas pessoas de esquerda acham que isso é a saída, que isso é a solução. Ou seja, ao invés de você pensar em crescer, em prosperar, em ter mais e fornecer mais, de que você, ao invés de você pensar em ser um empreendedor, gerar receita, gerar empregos. Não, esses caras preferem ficar na dependência do Estado e o Estado precisa que esses caras fiquem na dependência dele. Porque só assim eles conseguem manter essas lideranças do Estado ricas, maravilhosas, usando bens caríssimos, inacessíveis, para aquela massa de manobra que eles têm na coleira. É assim. E os caras não acordam. Aí eles dizem que você é que tem a mente lavada, não eles. O Charlie Kirk, ele dizia, nesse evento que ele estava aí, ele dizia, me desafie com as suas ideias. Ou seja, ele queria discutir, isso é saudável. Eu posso não concordar com você, mas eu coloco aqui, mas você é um ser humano. Você é um pai de 2 filhos pequenos que precisam de você. Você é um marido de uma esposa que precisa de você. Você tem pais também. Caramba! E de repente chega um menino desse, formado numa universidade, doutrinado, e vai e coloca tudo a perder, porque ele destruiu não só
essas pessoas ligadas ao Charlie Kirk. Ele destruiu a vida dele também. Imagine o sofrimento do pai dele, sabendo que o filho será morto também, porque ali em Utah você tem pena de morte e por fuzilamento, e Trump disse que não haverá perdão, no mercy. Imagine o sofrimento do pai, da mãe desse rapaz. Quem é o culpado por isso? Quem é o verdadeiro culpado por isso? São os donos dessa ideologia destruidora que querem acabar com a família. Tem gente aí, já de cabelos brancos, indo para frente da televisão, dizendo que a família é uma desgraça que tem que ser destruída, que a religião é o pecado da humanidade. Que absurdo! Que absurdo! Mas eles não debatem, não querem discutir, porque quando eles descobrem, como Lula disse mesmo, quando você estuda um pouco mais, quando você passa a ter um pouco mais de informação, você não quer saber deles. Então os caras querem destruir a verdade, a informação, o seu acesso à informação. Por isso querem calar as redes sociais, as mídias sociais. Porque é através dela, através desse advento, é que você consegue enxergar o outro lado da história. Gerson, você quer fazer uma consideraçãozinha final? Eu quero deixar para a nossa audiência somente uma reflexão, que a gente honre de alguma forma o legado deixado pelo Charles Kirk, que não nos privemos ao debate, ao realmente não existe nada de errado na polarização política, esquerda-direita, é algo histórico. Agora, o que há de errado é quando nós nos deixamos levar por aqueles extremistas que não querem não somente o debate, mas eles não admitem sequer a existência da oposição, sequer a existência de um pensamento da alternância de poder. E isso é lamentável. Veja que o próprio ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, fala da importância das redes sociais para o surgimento desses grupos extremistas, fascistas de direita. Quando a gente, na verdade, né, Paulo, a gente tem visto que o que ele chama de milícias digitais, etc., esse pretexto para o controle social, para a censura, muitas e muitas vezes é mais presente até no ambiente da esquerda do que no ambiente conservador. E apesar disso, nós estamos com vários atos que estão acontecendo políticos no Brasil. Em toda parte, nós temos políticos no Ceará sendo assassinados, vereadores sendo assassinados. No Rio de Janeiro tivemos o caso de vereadora, mas nós temos vários casos, o Vídia Vicêncio no Equador, temos o caso na Colômbia agora recente, temos o próprio presidente Bolsonaro, que sofre uma facada no processo eleitoral, o presidente Trump, que sofre um atentado. Então a gente percebe, Paulo, que isso que está acontecendo no mundo não pode continuar nessa direção. E nós precisamos da pacificação no nosso país. A crise econômica que se avizinha é muito grande. E ela vai se consubstanciar, vai se formar, se a gente continuar nessa rota de abismo, de levar a população a sofrer a instrumentalização política do Poder Judiciário. É isso que a gente precisa desatar, esse nó, viu, Paulo? Porque ele aconteceu aqui nos Estados Unidos, nós estamos vendo esse desatar de nós acontecendo agora em tempo real aqui nos Estados Unidos, mas o Brasil, Paulo, a gente tem um caminho grande. E a CPMI, eu faço esse apelo, 2 apelos vou deixar aqui no nosso programa no finalzinho. Primeiro, CPMI da Vaza Toga, importantíssimo para que os crimes do ministro Alexandre de Moraes sejam explicitados. E segundo, que o PGR não seja reconduzido pelo Senado Federal. É impossível nós termos esse Procurador-Geral da República que integrou esse grupo de perseguição política e que fez parte desse julgamento, na minha avaliação, um julgamento injusto, farsesco, que ele tenha ou que ele seja reconduzido pelo Senado Federal. 2 pedidos que eu faço, Paulo. É isso aí. Vamos ver o que os senadores vão fazer. Gerson Gomes, olha, só para encerrar é o seguinte, né? O Trump está verdadeiramente machucado. E você deve ter visto a foto da esposa dele, a Melania, muito expressiva. Significa o seguinte, que ele sabe que o ódio da esquerda é gigantesco, isso no mundo inteiro. Vai passar essa comoção.
assim, tão pouco passe, tão rápido, tão, né, quando passar isso aí, a Venezuela já está na lista de prioridades e, consequentemente, o Brasil também. Porque o Marco Rubio, é uma informação que a gente tem, sabe que não basta você derrubar a Venezuela, né? Ou seja, o crime organizado comandado por Nicolás Maduro. Ele sabe que os tentáculos dessa hidra ainda estão pela América do Sul. E ele vai buscar um a um. Isso aí. Gerson, um excelente fim de semana para você. Surgindo qualquer coisa aí, eu te aciono aí emergencialmente, tá? Como eu sempre te falo aqui. Tá bom? Qualquer coisa eu te chamo. Muitíssimo obrigado, foi muito bom o nosso bate-papo, bem esclarecedor. Até a segunda. Hein? Até segunda, se Deus quiser. Valeu, tchau.